Olá! Você está no canal Clique Síndico News do YouTube. E esse é o Condomínio em Foco. Lembrando que esse programa tem o oferecimento da Crédito Real. Top de marketing ADVB, empresa com mais de 80 anos no mercado imobiliário, buscando entregar a melhor experiência com atendimento personalizado aos seus clientes, expandindo sua marca com sistema de franquias. Melhorar sua vida e facilitar o seu dia a dia é nossa prioridade. O Clique Síndico News e a Rede Síndicos se uniram para atender mais e melhor o público de condomínios de todo o Brasil. O Clique Síndico, com a geração de conteúdos e promoção de eventos. Rede Síndicos, com orçamentação e marketing digital para prestadores de serviços em condomínios. São mais de 50 mil impressões e aproximadamente 150 cliques por mês. Interessado? Acesse o link na descrição deste vídeo. O programa de hoje nós vamos tratar a respeito da contratação de serviços terceirizados ou serviços orgânicos. Qual o seu condomínio se adequa? Como contratar? Quais os cuidados e as reclamatórias trabalhistas? Para tratar desse assunto, nós trouxemos o Dr. Carlos Mateus Gutierrez. O Dr. Carlos é formado pela Universidade de Cruz Alta, especialista em contratos pelo IDC de Porto Alegre, coordenador jurídico da Crédito Real, DPO da Crédito Real. Dr. Carlos, suas considerações iniciais. Olá, Ayrton, tudo bem? Como é que está? É um prazer enorme estar contigo de novo, num novo assunto, agora tão polêmico quanto o nosso último encontro, né? Que era sobre Lei Geral de Proteção de Dados aplicada em condomínios, e hoje tratando sobre contratação de terceirizadas em condomínios. Eu espero efetivamente ajudar a solucionar aí algum tipo de dúvida que os nossos assinantes, não, né? Assinantes seria a televisão, os nossos ouvintes no canal aí do Condomínio em Foco. Boa noite para ti. São os espectadores. Dr. Carlos, o condomínio, via de regra, se depara com essa dúvida. Primeiro, o porquê de contratar um serviço terceirizado e o porquê de contratar um orgânico. A questão é meramente econômica. Quais as vantagens de um e as vantagens de outro? Leia-se vantagens, adaptação da logística, da questão interna do condomínio, que se adequa melhor, sendo um terceirizado e sendo um orgânico. Por favor, doutor Carlos. Essa tua última consideração, Ayrton, ela é bastante acertada quando diz assim, o que se amolda ao condomínio? Então, efetivamente, o síndico, quem está fazendo a gestão do condomínio, ele precisa entender a sua comunidade condominial, sobretudo nas suas necessidades, que é efetivamente um dos artigos aí das atribuições do síndico em razão do artigo 1348 do Código Civil. Com relação a isso, o síndico, então, tendo esse mapeamento do perfil do seu condomínio, ele tem condições de averiguar se uma contratação orgânica é melhor ou se uma contratação de terceirizada é melhor. O que é a ideia do melhor ou do não tão melhor para o condomínio, né? É o que a gente trata de vantagens e desvantagens. Numa contratação orgânica, eu tenho ali que o condomínio efetivamente tem uma assunção de responsabilidade maior. Ok, eu não tenho encargos fiscais, eu não tenho uma preocupação com o custo operacional, eu não tenho uma preocupação com relação a eventual lucro relativo ao preço de uma contratação de terceirizada, mas efetivamente o condomínio, quando opta por uma contratação orgânica, ele precisa ter um provisionamento trabalhista, né? Isso é determinante, ou seja, ele é responsável por aquele empregado, né? Que no caso de uma contratação de uma empresa, eu acabo transferindo a responsabilidade e o gerenciamento desse trabalhador para essa empresa. Numa contratação orgânica, eu tenho uma menor rotatividade, né?
o funcionário ele tem uma identificação maior com o condomínio, e às vezes isso é determinante para o condomínio, que o funcionário tem uma identificação maior, né? Eu tenho um menor absenteísmo. O que é isso? É aquela ausência do colaborador, eu tenho um laço de proximidade maior com o condomínio. Então, esse tipo de avaliação do perfil do condomínio, e se eu contrato um funcionário orgânico, se eu contrato uma empresa, ele é determinante para a gente fazer, para ter essa opção, né? Então, assim, a primeira recomendação que se dá é: avalie o comportamento do condomínio, entenda como o seu condomínio funciona, né? Porque, efetivamente, às vezes eu quero mudar um comportamento através de uma contratação de uma terceirizada e aquilo não encaixa no condomínio, né? O condomínio ele é mais intimista, o condomínio ele tem um regramento mais pessoalizado, e talvez a contratação de uma empresa prejudique a rotina daquela comunidade condominial. Sim, pela impessoalidade, né? Um condomínio de somente moradores antigos dentro de um prédio, que existe uma relação interpessoal forte, é lógico que se torna necessário a questão de um funcionário que também faça parte dessa comunidade como um todo, não só como a questão laboral, como também das relações interpessoais. Bueno, e aí nós vamos ter uma experiência, né, em contratar uma empresa terceirizada. O que o síndico deve cuidar para fazer essa solicitação e contratar uma empresa desse perfil? Bom, o primeiro ponto, Ayrton, é que tipo de serviço vai ser, né? E aí a gente volta para o primeiro item, é sobre a avaliação comportamental do condomínio, se o condomínio realmente comporta a contratação de uma empresa terceirizada para aquele serviço. Então, eu tenho aí jardinagem, limpeza, portaria virtual, portaria presencial, ou seja, eu tenho uma gama de atividades que são desenvolvidas no condomínio, dependendo do seu porte, e que eu preciso avaliar. Bom, qual é o principal? Assim como o síndico faz a avaliação do candidato, ele vai encarar a empresa a ser contratada também como uma candidata, né? Isso é importante deixar claro. Então, todas aquelas preocupações que o síndico teria na contratação de funcionário orgânico, ele transfere para a avaliação de uma contratação de uma empresa. Quando eu digo que eu transfiro para a contratação da empresa, eu também tenho que lembrar que, no momento em que eu contrato uma empresa terceirizada, para aquele serviço que é essencial para o condomínio, né, e eu transfiro para ela a responsabilidade desse serviço, que até então era do condomínio, no sentido, se contratasse um funcionário orgânico, eu preciso ter um contrato que me dê o mínimo de condição para operacionalizar aquela situação. Por que eu digo isso, Ayrton? Porque assim, nós recebemos muitos casos, tá, em que se avalia o preço do serviço, tá, e nesse sentido, às vezes, a empresa escolhida ela não tem condições de elaborar um contrato minimamente plausível. Então, alto lá. Se a contratação, se eu opto por aquela empresa, ela não tem condições de me fornecer um contrato minimamente possível, então eu tenho que reavaliar a contratação dessa empresa. Tá? Isso é uma coisa que é importante deixar claro para os síndicos. Às vezes, o preço está bom, mas eu preciso pensar a longo prazo na relação do condomínio com a empresa terceirizada, e o instrumento que eu faço isso é o contrato. Então, o primeiro passo é o contrato tem que ter o mínimo de condições de operação. Tá? Se a empresa não tem condições de fazer esse contrato, eu tenho que reavaliar essa contratação. Nós vamos passar aqui na descrição do site, na descrição do vídeo, a documentação sugerida para que seja feita uma boa contratação. Mas uma sugestão que sempre eu dou para os nossos síndicos é o seguinte, Carlos. A tendência, a característica, infelizmente, do condomínio não é contratar serviço, é contratar preço, né? E preço tem uma relação direta com a qualidade e a segurança desta contratação. Eu sugiro que sempre sejam feitos 5 orçamentos. 5 orçamentos. E descarte o menor preço e descarte o maior preço. E fica com a média.
vocês não vão ter o risco de estar sendo lesado ou comprando algo acima do valor de mercado e, em contrapartida, não existe margem na contratação de mão de obra. Os custos são muito apertados para a formação, inclusive, do rendimento do lucro da empresa. Doutor Carlos, a questão do funcionário orgânico. Hoje em dia, as relações entre pessoas, tudo requer muito cuidado. Frases mal colocadas, ou que outrora era colocada e não tinha uma conotação, hoje tem outra. A questão de buscar no candidato uma ficha de antecedentes criminais. A gente fere alguma regra? Ayrton, nós falávamos isso antes sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, nosso outro encontro. Nós estamos em um período de pandemia também, isso tem que ser levado muito em consideração, sobretudo porque os ânimos eles estão um pouco diferentes, as pessoas estão se adaptando a esse novo modelo. A busca por antecedentes criminais, considerando que eu vou contratar um funcionário, eu não vejo nenhum impeditivo. Tá? Sinceramente, não vejo nenhum impeditivo, porque isso é uma segurança no sentido de eu estou trazendo para o meu convívio, tá? Uma pessoa que eu não tenho conhecimento sobre ela. Né? Então, o maior número de informações que eu tenha para a contratação, ela é essencial para o aperfeiçoamento dessa relação dali para frente. Tá? Então, assim, se eu tenho mecanismos de busca e que me fornecem essas informações sem qualquer tipo de infração, né, ou infração legal mesmo. Então, assim, eu vejo que o condomínio precisa se municiar, né, fazer um estudo econômico daquela pessoa, né, fazer um estudo da onde ela trabalhou. Tudo isso são mecanismos aptos em razão dessa relação que vai ser firmada a partir daquele momento. Tá? Então, assim, eu não vejo, é uma recomendação, a gente faz esse tipo de recomendação nas nossas consultorias quando vem para a imobiliária, e é um serviço que está disponível para o síndico nesse sentido. O único alerta que eu faço assim, é realmente certificar a origem daquela consulta. Né? Isso é importante. Assim, qual é a fidedignidade daquele dado? Da onde eu obtive essa informação. Então, isso é determinante para que eu tenha uma convicção sobre aquele funcionário. Naturalmente que não só a Crédito Real, como todas as administradoras, elas não são a certificadora de prestador de serviços. Tá? Mas é comum, é normal e necessário que o síndico, principalmente aqueles que são moradores, são os orgânicos, busquem dos mais variados métodos, formas, prestadores de serviço. As administradoras como um todo, não vamos falar exatamente somente da CREC, mas as administradoras como um todo, elas têm essa análise de contrato, essa análise documental, quando contratado tanto um serviço orgânico como uma empresa terceirizada? Ayrton, isso depende muito do escopo do contrato que cada condomínio faz com a sua administradora. Tá? Por exemplo, se é uma situação, falando da empresa onde eu trabalho, se faz uma avaliação dentro daquilo, né, o síndico solicita, obviamente, olha, preciso de X candidatos para determinada atividade. Né? Ou seja, se faz essa avaliação, se entrega uma documentação para o síndico fazer a sua própria avaliação, que é um double check, né? Ou seja, nós fizemos o levantamento, ele faz a confirmação, e quando chega o contrato para nós analisarmos, no caso, por exemplo, de empresa terceirizada, né, essa busca pelos antecedentes, vamos colocar assim, da empresa, seja do funcionário orgânico, seja da empresa, isso vai no contrato, vai na nossa avaliação contratual que se faz. Né? Então, assim, o departamento pessoal faz a questão da avaliação do candidato e o departamento jurídico faz a avaliação da empresa, eventualmente a ser contratada pelo condomínio. Mas, obviamente, que esse double check é do síndico. E tu falaste uma coisa muito certa, né? A questão da contratação pelo preço.
né? Então, isso é determinante. O preço, quando se fala em empresa, ele não pode ser só o balizador da contratação, né? Eu preciso fazer a avaliação realmente dos antecedentes daquela empresa, porque eu estou transferindo para ela uma responsabilidade, seja de limpeza, seja de portaria, que é um assunto que a gente vai tratar logo mais, seja de zeladoria. Então, é determinante que o preço não seja o único balizador da contratação. Lembrando ao síndico que principalmente o preço não pode ser, porque o insumo básico, a mão de obra, ela é tabelada. Tem salário básico da categoria, as incidências de contribuições, INSS, é tudo exatamente igual. Então, não tem mágica, não tem mágica. Tem que cuidar exatamente isso. Quando o preço for muito baixo, é uma dor de cabeça futura. E a dor de cabeça futura é uma reclamatória trabalhista onde o condomínio é responsável solidário. Eu acredito que houve um novo ordenamento em que, hoje em dia, o jurídico, o trabalhista, jogava numa reclamatória tudo e qualquer possível na petição, pedido lá na petição, e iria se provar depois. Hoje não. Hoje existe uma questão mais responsável e que se deva buscar, sim, a justiça, mas para as questões que efetivamente devam ser resgatadas. Tá? Essa questão incidiu, realmente está ajudando muito aqueles absurdos que a gente se via nas reclamatórias trabalhistas, doutor Carlos? Tem toda a razão, tá, Ayrton? Nós tivemos uma sensível modificação na legislação trabalhista nesses últimos anos e que compartilhou da responsabilidade pelo ajuizamento da ação, né? Aquela máxima de que antes era só ir na justiça trabalhista e que tudo se ganhava, né, como tu bem disseste há pouco, isso acabou amenizando agora, porque tanto o reclamante quanto o reclamado, eles compartilham daquilo que eles jogam, digamos assim, na justiça em busca dos seus direitos, né? Então, assim, eu estou pedindo algo, né, a orientação, a recomendação sempre eu só deveria pedir aquilo que eu realmente tenho convicção de que eu tenho direito. Tá? Então, assim, fazer aquelas reclamatórias trabalhistas em que existiam inúmeros pedidos completamente dissociados e completamente fora do escopo da relação, isso agora já começou a ser penalizado, porque efetivamente eu só devo solicitar aquilo que realmente tenho convicção de que eu tenho direito, né? Então, as reclamatórias trabalhistas, em razão dessa sensível modificação, ela compartilha com ambas as partes, tanto o reclamante quanto o reclamado, da responsabilidade de acionar a justiça somente para aquilo que realmente eu tenho direito. Então, teve uma profunda transformação comportamental, inclusive. O que é ótimo, equaliza as relações. Que o direito está sempre correndo atrás das inovações, das tecnologias e tal. Portaria remota, portaria virtual, né? Existe um operador, né, virtual, né, onde ele está controlando uma quantidade de condomínios. Bom, numa reclamatória trabalhista deste funcionário da portaria, né, o que existe é a inclusão daquele determinado condomínio como ele trabalhando lá, uma responsabilidade solidária quanto ao pagamento daquela reclamatória. E o condomínio não tem a menor ideia de quem se trata, porque a relação é B2B, contrato e contrato, não se tem noção de quem seja o operador. Como funciona isso, doutor Carlos? Como sair desse sinuca de bico? Ayrton, a resposta ela é uníssona nesse sentido, tá? A preocupação de substituição da portaria presencial por portaria virtual, ela pode, mais uma vez a gente volta ao início da nossa conversa, ela precisa ser avaliada pela questão comportamental do condomínio, né? Às vezes eu tenho um custo menor, mas aquela rotina ela não se amolda ao condomínio.
Tá? Então, eu preciso avaliar se realmente essa substituição ela vai me trazer uma possibilidade de redução de custo, mas se mais para frente ela vai impactar de forma tão violenta na minha rotina, na prestação de serviço da questão da portaria, que vai se tornar o serviço inviável. Então, eu reduzo o custo sim, mas impacta no meu dia a dia e eu não consigo fazer com que aquela operação ela se perfectibilize. Então, a saída principal é contrato. Tá? Hoje em dia, os contratos, quase que na integralidade deles, trazem uma relação no sentido de a contratada, né, a empresa contratada, ela fica responsável por eventual pagamento decorrente de alguma ação trabalhista. Mas seria importante já começar a estudar, incluir nesse contrato com a prestadora, que ela se responsabilize, inclusive, em defender o condomínio, caso haja uma ação trabalhista. Porque aí eu sei que essa tratativa vai ser feita diretamente pela empresa. Então, a minha sugestão é estudem, né, estudem com a empresa a ser contratada, de incluir uma cláusula no contrato e que ela mesma, em caso do funcionário ajuizar uma ação e que inclua o condomínio no polo passivo, que ela justamente se responsabilize em confeccionar a defesa do condomínio, demonstrando que aquele funcionário é um funcionário da empresa e que não tenha reflexo no condomínio que contratou a empresa. São relações diversas, diferentes. Então, se a gente conseguir incluir esse tipo de cláusula no contrato, o condomínio fica muito mais salvaguardado. Fundamental na contratação é avaliar a solidez econômica da empresa. Pode minimizar essa qualificação, essa análise, naqueles cinco orçamentos. Exclui o de menor preço e o de maior preço. Começa a ter mais chance de acertar. Doutor Carlos, o ideal é o que a gente sempre busca, mas dentro do mais próximo de uma normalidade, de uma tranquilidade para o condomínio, qual seria o contrato ideal para esse tipo de relação? Então, vamos dividir, né, em dois. Uma contratação orgânica e uma contratação de uma empresa terceirizada. A contratação orgânica, tanto a orgânica quanto a terceirizada, tem algumas particularidades, obviamente, mas eles não fogem da qualificação das partes, atribuição e responsabilidade das partes, prazo, forma de pagamento, preço. Né? Então, isso tudo precisa constar no contrato. Né? E quando a gente fala especificamente em contratação de empresa, é determinante que a gente tenha um enfoque maior sobre quais são as responsabilidades da empresa com o condomínio e quais são as responsabilidades do condomínio com a empresa. Né? Isso é determinante para a gente consiga ajustar mais para frente, pensando que talvez esse casamento não funcione para a vida toda, que eu consiga, ao final desse casamento, sair de uma forma ilesa. A gente sempre sabe que quando a empresa trabalha há muito tempo, naquele determinado condomínio, às vezes existem alguns vícios que acabam acontecendo durante esse decurso do prazo, que é grande, mas enfim, o contrato é o balizador aí, então eu não tenho mágica, como tu bem gosta mesmo de falar, não tenho mágica para esse assunto, então assim, eu preciso ter no mínimo um contrato que me dê condições de operacionalizar aquela situação, tá? Então eu repito, qualificação das partes, objeto do contrato, atribuições, responsabilidades, prazo, forma de pagamento, tá? Tem a questão do foro também de eleição, enfim. Então, isso tudo eu preciso ter no contrato. Se a empresa que teve a opção, né, de contratação, que o condomínio optou em contratar, não tiver condições de elaborar o mínimo, eu preciso rever essa contratação. E toda essa descrição, todas essas informações estarão descritas ali logo abaixo do vídeo na gravação. Com o advento da reforma trabalhista, doutor Carlos, houveram algumas, naturalmente, que continuaram havendo reclamatórias de funcionários e terceirizados. Como é que está o placar? Como é que está o novo entendimento dos magistrados em relação a essa questão? Ayrton, com relação à contratação de terceirização em condomínio, vamos
vamos seccionar um pouco, vamos fazer um recorte da pergunta. Com relação à contratação de terceirização em condomínio, eu tenho aí uma bipolarização. Tá? O Tribunal Superior do Trabalho, ele se divide nessas opiniões. Tá? Eu tenho, por exemplo, um voto da ministra Kátia Magalhães, em que declara que, efetivamente, a validade da cláusula que proíbe a contratação de serviços terceirizados é verdadeira, ou seja, ela pode proibir, né? Ou seja, com base na convenção coletiva. Agora, por outro lado, eu tenho, efetivamente, a seção de dissídios do Tribunal de Justiça, do TST, em que diz que essa proibição ela é ilegal. Então, eu tenho os dois pontos. Tá? Ou seja, posso contratar, não posso contratar. Então, por hora, eu estou numa situação de ambiguidade, porque eu tenho votos que me dizem que a convenção coletiva proíbe esse tipo de operação, e, de outro lado, eu tenho, por exemplo, né, a questão da seção de dissídio coletivo do TST, que diz que não, que isso, proibir esse tipo de prática, ele, inclusive, fere direito constitucional da livre concorrência e da livre iniciativa. Então, como se trata de justiça, né, então a gente precisa avaliar o caso concreto, mas hoje eu tenho uma bipolarização aí desse entendimento. Tudo começa na contratação, na pesquisa da empresa, na formação do contrato, nas garantias em que a empresa dá previamente que deverão ficar anexadas ao contrato. Isso pode ser um diferencial na hora de um eventual litígio. Tá? Doutor Carlos, por favor, aí outra questão que eu quero dizer, que nós aqui do Clique Síndico, nós somos muito favoráveis às terceirizações, tá? Porque ela traz profissionais para fazer a gestão daquele determinado serviço, tirando do síndico e dos moradores algumas questões que não são do dia a dia deles. A questão de segurança, questão de limpeza, de jardinagem, enfim, profissionais, uma empresa profissional. Por favor, doutor Carlos, suas considerações finais. Ayrton, mais uma vez, é um prazer bastante grande compartilhar, né, do meu relativo conhecimento sobre o assunto e tentar oxigenar um pouco mais esse debate. E como tu bem disseste, tá? Tudo começa na contratação. Ela é a porta de entrada, né, seja da empresa ou seja do funcionário. Então, essa avaliação ela é muito importante e determinante para o sucesso dessa relação, que pode se prolongar por um período, inclusive superior, né, que é o que todo mundo imagina, superior àquela gestão do síndico. Né? O síndico não vai contratar especificamente para o período da sua administração, mas sim para um período maior que a sua própria administração, ou seja, em benefício do condomínio. Então, efetivamente, o que eu digo para as pessoas avaliem, essa avaliação prévia é determinante para o sucesso da operação. Tá? Novamente, o contrato deve ter condições mínimas para operacionalizar a situação. Eu preciso fazer uma pesquisa de mercado, sim, mas efetivamente o preço não deve ser o balizador. E efetivamente, existem muitos que buscam os seus direitos, né, na Justiça do Trabalho, que a gente obviamente respeita tudo isso, mas dentro de uma proporcionalidade no que diz respeito àquilo que realmente eles têm direito. Né? Então, o contrato ele é o balizador disso, o condomínio precisa se resguardar. Não tem como, Ayrton, a gente desconsiderar que possivelmente o condomínio vai ser elencado para participar na reclamatória trabalhista, mesmo na questão sendo solidário. Isso a opção é do reclamante, né? Então, assim, é durante o processo que realmente vou demonstrar que existia uma contratação específica, que aquela pessoa não era funcionário direto do condomínio. Toda essa relação, lamentavelmente, eu não tenho como dizer, não, o condomínio está garantido que ele não vai participar do processo. Não, eu não tenho como dizer isso. Então, a opção é do reclamante, mas eu tenho instrumentos, sim, para minimizar os efeitos dessa relação, que, quando chegou ao fim, trouxe esse problema. Então, mais uma vez, eu renovo aí as minhas considerações, fica o meu abraço ainda virtual para ti, e eu realmente espero que nós possamos nos encontrar mais vezes. Carlos Mateus Gutierrez, coordenador jurídico da Crédito Real, DPO da Crédito Real. Muito obrigado pela participação
E você, síndico, gostou do programa? Claro que gostou. Faça a sua inscrição e dá um likezinho. O likezinho faz com que você seja notificado quando nós fizermos novas publicações. Muito obrigado e até a próxima.